Entraves do Linhão de Tucuruí será debatido nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa. Cheia dos Rios. 7 municípios no Amazonas estão em situação de emergência. Após controle de surto, mais 2 casos de sarampo são registrados em 2019 em Manaus. STF decide na quarta-feira se Justiça Eleitoral pode julgar crimes da Lava Jato. Câmara volta ao trabalho com expectativa de instalação da CCJ. A comissão será a primeira a analisar a reforma da Previdência. China proíbe voos locais com Boeing 737 MAX 8 após acidente na Etiópia que matou 157 pessoas. Entre os mortos estão 19 funcionários da Organização das Nações Unidas. Catar teria pago 3,8 bilhões de reais à FIFA para ser sede da Copa 2022. Corpo de homem encontrado com pés e mãos amarrados e com perfurações pelo corpo no ramal do Brasileirinho. É envolvido com tráfico de drogas a par de 21 anos é executado no Nova Esperança. Homem é esmagado por ônibus no Gilberto Mestrinho. Choque de motocicleta com poste deixa um morto e outro gravemente ferido. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Manaus amanhece com alguma nebulosidade. O clima tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 25 milímetros. A temperatura aqui é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar está em 83%. Os ventos estão calmos com 2 km/h de velocidade. É segunda-feira, 11 de março. Chegamos aos 70 dias do ano. Faltam 295 para terminar 2019. É dia de São Constantino. Também é o Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo. Foram normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes durante toda a madrugada. Datas e fatos. Registros da história. 1302, na obra de Shakespeare, Romeu e Julieta se casam. Finalmente, 1931, a União Soviética proíbe a venda de bíblias. 1942, o presidente Getúlio Vargas decreta o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos. 1970, o cônsul-geral do Japão no Brasil, Nobuo Okushi, é sequestrado. 4 dias depois, ele seria libertado em troca de 8 prisioneiros políticos. 1993, a Coreia do Norte retira-se do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O país recusa-se a permitir a inspeção de sua produção de armas nucleares por oficiais ocidentais. Em 2000, a explosão mata 81 mineiros na Ucrânia. 2001. O governo talibã do Afeganistão comunica à ONU que os budas gigantes de Bamiyan foram destruídos. No dia 11 de março de 2004, uma série de explosões em 3 estações de trem de Madrid, na Espanha, mata 199 pessoas e deixa mais de 1.400 feridos. Os separatistas do ETA chegaram a ser apontados como responsáveis pelo ataque, mas as investigações comprovaram a ligação de grupos islâmicos com a organização do atentado. Agora 5h53 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A partir desta segunda-feira, a compra de créditos será suspensa para os estudantes que não solicitaram a renovação do benefício da meia passagem. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, informou que, com o bloqueio, o estudante poderá voltar a utilizar o cartão somente após o recadastro. Durante o mês de fevereiro, 178 mil pessoas solicitaram a renovação do benefício e outros 28.800 realizaram o cadastro pela primeira vez. Cinco horas e 54 em Manaus. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Edson Melo, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, muitos telefonemas aqui para a Central de Jornalismo, pessoas perguntando se haveria uma paralisação do transporte coletivo nessa segunda-feira. Você tem alguma informação sobre esse assunto? Não, Paulo, não está havendo nenhum tipo de paralisação, não, né? Houve ontem aí um princípio aí de tumulto em algumas empresas, Paulo Guerra, já que algumas empresas aí colocaram, né, os ônibus mais uma vez para circular sem o cobrador. Isso aconteceu na Empresa Vega, na Via Verde e na Expresso Coroado. Pois bem, Paulo, nessas empresas os motoristas estavam saindo sozinhos para dirigir e para cobrar a passagem. O Sindicato dos Rodoviários foi informado, houve recolhimento de ônibus de algumas linhas e
um princípio de tumulto sim nas garagens, porém não houve nenhum tipo de paralisação. Houve sim alguns ônibus que foram recolhidos, porque estavam trafegando irregularmente, é bom que se diga, sem o cobrador, e o sindicato agiu e alguns ônibus foram recolhidos. Haverá sim, Paulo, uma assembleia durante essa semana, com data ainda a ser confirmada por parte do sindicato de rodoviários, a fim de resolver essa situação. Há também, Paulo, uma grande expectativa para essa semana, já que se trata hoje do 5º dia útil, né? Para que o motorista e o cobrador, o rodoviário em geral, possa receber. Hoje é o último dia, quinto dia útil do mês, e o motorista e o cobrador, o rodoviário em geral, está esperando o dinheiro cair na conta correspondente ao pagamento do mês passado. A bem da verdade, Pellegrini, essas empresas arranjam muitos problemas. Imagine só, agora fazer o motorista também de cobrador. O motorista ganha algo mais por isso? Ganha alguma porcentagem sobre isso, Pellegrini? Não, Paulo, não está ganhando absolutamente nada, Paulo, e a gente já sabe, né, do que é o perigo de dirigir no trânsito de Manaus, ali conduzindo várias vidas. Já fica complicado para ele dirigir aqueles ônibus velhos em condições péssimas, com pneu careca, e ainda ter que cobrar a passagem, né, Paulo? Não é preciso ser nem um especialista para dizer que o perigo vai ficar ainda maior. É uma falta de compromisso, sem dúvida alguma, para com a população e principalmente com a vida das pessoas, como você acaba de dizer, Pellegrini. Quer dizer que na realidade o que aconteceu ontem foi isso, e é por isso que esses telefonemas, as pessoas estão confundindo a história, Pellegrini. Pois é, Paulo, mas é bom que a gente diga para a população agora, como você está fazendo, né, aqui dentro do Jornal da Manhã, que nesse momento o transporte coletivo da cidade está operando de maneira tranquila, ordeira, não há nenhum tipo de problema até o presente momento. Nós já estivemos na garagem da Global, estivemos na garagem da União Cascavel, fizemos contatos com outras empresas, com as pessoas, nossos contatos das empresas, e todos afirmam que o sistema está operando de maneira tranquila e em 100% para o horário. Alberto Pellegrini, tivemos aí muita movimentação nos pronto-socorros? Tivemos sim, Paulo. Pronto-socorro Platão Araújo, por sinal, foi o que teve o maior número aí de pessoas que deram entrada, vítimas da violência no final de semana. O pronto-socorro Platão Araújo também com uma movimentação também intensa. O 28 de agosto ontem, né, teve aí a presença de carros do Corpo de Bombeiros que estiveram lá no local, mobilizou aí 2 carros do Corpo de Bombeiros por volta de 19 horas de ontem. Paulo, houve um aquecimento na correia central de refrigeração, teve cheiro de fumaça e os funcionários rapidamente chamaram o Corpo de Bombeiros. Chegando lá, os profissionais do próprio 28 de agosto já haviam desligado a central e não houve maior tipo de perigo. Então, mas ainda assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado ontem para dar uma checada no 28 de agosto. Pellegrini, 2 irmãos trafegando em uma motocicleta em alta velocidade na Camapuã. O que aconteceu, Alberto? O que estava pilotando perdeu o controle da máquina, Paulo Guerra, perdeu o controle da máquina e o que estava na garupa, infelizmente, acabou aí, né, batendo com a cabeça no porte. Isso aconteceu na Avenida Camapuã e um deles morreu na hora. E o outro saiu gravemente ferido, Pellegrini, e de vez em quando acontece esse tipo de evento, né, Pellegrini? Choque de motocicleta com poste, com muro. Pois é, Paulo, a velocidade é muito grande, a Avenida Camapuã também oferece perigo. Existe um retorno na Avenida Camapuã, que nós já falamos aqui diversas vezes, fica a aproximadamente 200 metros de uma rotatória e logo após uma parada de ônibus, Paulo, esse retorno o pessoal faz fila dupla na Camapuã. Quando faz o retorno, o outro vem descendo a ladeira em alta velocidade, colisões são constantes ali. A engenharia de trânsito da cidade precisa tomar uma providência em relação a esse retorno. E há quem diga, Paulo, que esse acidente foi bem próximo ao retorno, quando a moto vinha descendo em alta velocidade, um carro foi fazer o retorno, a moto desviou, não teve como voltar e o motoqueiro acabou batendo com a cabeça no poste. Pellegrini, disse que aconteceu um tiroteio lá pelas bandas do bairro de São José Operário e envolvendo 2 facções, colocando em perigo. Foram para matar um desafeto, membro de uma outra quadrilha, e abriram fogo, colocando em perigo a vida das pessoas. É lamentável essa briga entre facções criminosas e vão para matar algum outro membro que está concorrendo com eles no tráfico de drogas, e atiram
e não quer nem saber quem está por perto. Pois é, Paulo, né? Muitas vezes, né, tem esse tipo de evento, mas tudo também hoje em Manaus, qualquer bala já bota uma facção criminosa, aquela coisa toda. E ontem também aconteceu isso no bairro de São José, e quando se trata de facção criminosa, geralmente também aí eles deixam aquela marca, né, Paulo? Ou são muitos tiros, ou ficam amarrados, amordaçados. Essa que é a grande realidade. Como aquele fato que nós tivemos lá no ramal do Brasileirinho, Paulo, quando o homem teve aí, né, as mãos e pernas amarrados, foi também amordaçado, e a situação aí realmente, Paulo, de muita bala no corpo desse homem. Esse homem também foi morto a tiros e facadas, Peregrini? Foi, Paulo, foram tiros, foram facadas, tinha várias perfurações pelo corpo. O Instituto Médico Legal vai fazer um exame ainda mais minucioso, e o corpo, Paulo, ainda permanece no Instituto Médico Legal. Outro de 21 anos apenas, também envolvido com tráfico de drogas, foi executado no Nova Esperança, não é, Peregrini? Com todas as características, Paulo Guerra, de um acerto de contas, né? Assim aconteceu lá no bairro Nova Esperança, quando esse homem acabou aí sendo morto com vários tiros espalhados pelo corpo. Homem morre esmagado por ônibus no Gilberto Mestrinho, Alberto Peregrini. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra, de que ele estava fazendo zigue-zague pela rua, né? Quando um ônibus da empresa São José, que presta serviço ali para aquela área de Gilberto Mestrinho, um Grande Vitória, atropelou, esmagando a cabeça da vítima, que morreu na hora. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco então, quando você vai trazer todos os detalhes do que aconteceu nesse final de semana. Bom trabalho. Muito bem, Paulo, vamos destacar também, Paulo Guerra, que agora há pouco houve uma tentativa de assalto ao micro-ônibus do transporte especial. Bandidos tentaram assaltar o ônibus, o motorista arrancou e conseguiu escapar da ação desses bandidos, da ação desses criminosos lá no bairro Nova Floresta. Foi agora nessa madrugada. Tivemos também um assalto ao ônibus, Paulo Guerra, isso já no dia de ontem, lá o ônibus da linha 013, na zona oeste da cidade. Esse ônibus também foi assaltado. Então, mais 2 eventos aí de assaltos, Paulo Guerra, que os bandidos estão atacando. Tanto o ônibus do transporte especial quanto do rodoviário convencional. Os bandidos parecem não temer a polícia, né, Peregrini? Pois é, Paulo, desafiam a todos os dias, não tem hora para assalto, qualquer hora, né? O transporte especial geralmente pela madrugada, já o rodoviário convencional a qualquer hora do dia ou da noite. Nós estamos aí noticiando, infelizmente, a ação desses criminosos levando pertences de passageiros e profissionais. Até daqui a pouco. Com mais informações. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, disponibiliza 606 oportunidades de emprego nesta segunda-feira. Há vagas para a área de vendas, técnico de segurança do trabalho, além de oportunidades para pessoas com deficiência, os PCDs. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Temos informações lá de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Moradores da zona rural do município de Anamã estão reclamando da falta de energia. Segundo as informações que nos chegam via WhatsApp, Costa do Anamã, Vila do Cuia, Cuia Grande, Ajaratuba 1 e 2, de Vila Espírito Santo até o Supiá, estão sem energia há 4 semanas. Os produtores não sabem mais o que fazer. A Manaus Energia diz que tudo agora é resolvido pelo 0800. Mas até então ninguém conseguiu resolver nada. Quem tem produtos como de outros alimentos para consumo ou venda, estão se estragando por falta de energia elétrica. Quem tem gerador ainda ameniza, mas quem não tem fica difícil, sem falar nos vários objetos eletrônicos, os eletrodomésticos, que já queimaram. Ele diz que no Anamã, sede do município, não falta energia, somente para quem depende do programa Luz para Todos. A situação é caótica nas comunidades. Os comunitários pedem providências urgentes. Já aqui em Manacapuru, a reclamação vem das trabalhadoras que prestam serviço para o Estado através de empresas terceirizadas. As 10 mulheres que fazem a limpeza no Centro de Educação de Tempo Integral 7, aqui em Manacapuru, estão sem receber há 3 meses. Segundo elas, já entraram em contato com a empresa. Nada de sair o pagamento. Uma das funcionárias disse que agora eles não atendem nem o telefone e nem respondem às mensagens.
O nome da empresa é Amsterdã Serviços Profissionais de Limpeza, Conservação e Construção Limitada, localizada na Rua Salvador, 120, Adrianópolis, Manaus. Bem, Paulo, essas trabalhadoras têm filhos pequenos, têm luz e água para pagar, algumas delas moram até em casas alugadas e precisam desse dinheiro para sobreviver. Nossa reportagem também tentou contato pelo telefone 98106-0387 da empresa, mas realmente ninguém atende. Aí não se sabe se é a viúva que está morta ou a empresa que não quer mesmo atender. De Manacapuru, Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar e o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, promove de amanhã até o dia 15 a Semana da Mulher. Com o tema Seja o Seu Grande Amor, as atividades visam o cuidado integral da mulher, tanto na área da saúde quanto na psicológica, física e jurídica. Trata-se também de uma comemoração pelo Dia Internacional da Mulher. Com uma programação repleta de serviços voltados a todas as mulheres, a abertura da 10ª edição do evento ocorre no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques, às 9 horas desta terça-feira. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizará no próximo dia 15, sexta-feira, a partir das 8:30 da manhã, a abertura do ano letivo 2019 com a palestra Panorama Atual da Reforma Trabalhista. O palestrante será o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte. A palestra vai debater os novos paradigmas das relações de trabalho após a entrada em vigor da Reforma Trabalhista em novembro de 2017. A segunda etapa da jornada de audiências concentradas de 2019 começa nesta segunda-feira com a participação da Defensoria Pública Especializada na Infância e Juventude Civil, que vai percorrer 9 abrigos de acolhimento de crianças e adolescentes para fazer a análise pessoal e processual de cada caso. A ação é promovida pela Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amazonas, com a atuação conjunta das Promotorias de Infância e Juventude e da Defensoria Pública do Estado. De acordo com dados do Tribunal de Justiça, há no momento 304 crianças e adolescentes acolhidos em 10 abrigos de Manaus. O primeiro abrigo a ser visitado nesta segunda etapa será o Coração do Pai, no bairro Japim 2, Zona Sul, onde serão analisados os casos de 21 acolhidos. As visitas seguem até o dia 21 deste mês, chegando aos abrigos Casa Mamãe Margarida, Abrigo Moacir Alves, Abrigo Infantil Janel Doyle, Nascer, o Pequeno Nazareno, Casa Vida, Monte Salém e Aldeias Infantis SOS Brasil. 6h11. 3 titulares do primeiro escalão do governo Wilson Lima estarão nesta semana na Assembleia Legislativa para atualizar deputados sobre as pastas da Fazenda e da Educação. Na terça-feira, dia 12, às 10 horas, os titulares da Cefaz, Secretaria de Estado da Fazenda, Arécio Diglio, e da CGE, a Controladoria Geral do Estado, Alessandro Moreira, participam de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para falar sobre os números reais do déficit financeiro e debater medidas de enxugamento da máquina pública. A reunião será presidida pelo deputado Ricardo Nicolau, do PSD. Na quinta-feira, às 15 horas, será a vez do titular da SEDUC, Luiz Castro, do Rede, dar explicações sobre a pasta aos deputados da Comissão de Educação. Castro deve ser bombardeado com perguntas sobre as dispensas de licitação ocorrida desde o início de sua gestão e que chegam próximo aos 80 milhões de reais. Esclarecer sobre a atual situação do processo, debatendo e tomando providências sobre a instalação da linha de transmissão Tucuruí-Macapá, Manaus e Linhão de Tucuruí, entrega no Boa Vista, capital do estado de Roraima. Este é o tema da audiência pública que ocorre nesta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado. A audiência de autoria do presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa, deputado estadual Sinésio Campos, do PT. Mais de 10 deputados de Roraima já confirmaram presença na audiência, dentre eles os deputados Jânio Xingu, do PSB, Soldado Sampaio, do PCdoB, Aureliana Medeiros, do Podemos, Ione Pedroso, do Solidariedade, Newton, do Sindipol, Pátria, Lenir Rodrigues, do PPS, Jefferson Alves, do PTB, Neto Loureiro, do PMB, Chico Mozart, do PRP, Betânia Medeiros, do PV e Coronel Chagas, do PRTB. O Linhão é um projeto do governo federal em interligação elétrica de todos os estados brasileiros. Roraima é o único estado que ainda não está integrado ao sistema nacional. Além dos parlamentares de Roraima, foram convidados instituições como a Fundação Nacional do Índio, FUNAI,
Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Empresa de Pesquisa Energética, Ministério das Minas e Energia, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Para esta interligação de 715 quilômetros serão necessárias a construção de 1.440 torres. Em território indígena deverão ser construídas entre 250 a 300 torres dentro da reserva Vaimiria-Truari. Aí é que está o problema. 6h14. A Secretaria de Saúde do município confirmou 2 casos de sarampo já em 2019. O primeiro caso foi registrado no dia 30 de janeiro em um paciente menor de 1 ano de idade no bairro de Petrópolis. O segundo caso deste ano é do primeiro dia de fevereiro em criança de 1 ano de idade no bairro Tancredo Neves. Além dos casos confirmados, a Secretaria Municipal de Saúde mantém a investigação de 6 casos suspeitos. 4 deles em crianças menores de 1 ano e outros 2 na faixa etária de 20 a 29 anos. Por território, 4 dos casos em investigação foram notificados no Distrito de Saúde Diza Leste e 1 no Diza Norte e outro no Diza Rural. 7 municípios no interior do Amazonas estão em situação de emergência devido à cheia dos rios. Equipes da Defesa Civil do Estado foram enviadas para as cidades localizadas nas calhas dos rios Juruá, Madeira e Purus. Outros 28 municípios já estão em estado de atenção ou alerta por conta do nível dos rios. Entre os municípios na situação de emergência estão Boca do Acre, Irunepé, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Itamaraty, Pau e Ini. Somente em Irunepé, 3 bairros estão submersos e 62 escolas foram atingidas direta ou indiretamente pela cheia. Ainda segundo a Defesa Civil, 12 municípios estão em estado de atenção. Albarães, Aramã, Anuri, Beruri, Canutama, Coari, Codajás, Lábrea, Manacapuru, Tapauá, Tefé e Uarini. 6h18 em Manaus. Polícia. Os acontecimentos da noite, da madrugada, as primeiras desta manhã, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia apresentou Manuel Francisco Menezes Filho, 31 anos, suspeito de assassinar covardemente a ex-mulher Solange Gama dos Santos, enforcada na noite da última segunda-feira, lá no bairro Campos Sales. Segundo a polícia, o motivo do crime foi que o homem ter descoberto que a costureira estava com um novo relacionamento amoroso. Inconformado com o término, ele aproveitou o momento em que ela estava dormindo em sua residência e a enforcou com uma corda. Ela não queria mais ele, deixou. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O Manuel Francisco Menezes Filho, assassino. Ele matou a mulher porque a mulher não o queria mais. Ele estava sem sinais de arrependimento, todo de nariz para cima. Vai tomar que apodreça na cadeia. O nome dele é Manel Chico, Manuel Francisco. O Manel Chico, assassino, covarde, que não dava conta da mulher. A mulher deixou, ele achou ruim e quis e matou a própria esposa. 5 justiceiros, justiceiro safado, justiceiro de meia tigela. Pelo menos 5 justiceiros agrediram um homem lá no município de Itacoatiara. As primeiras informações dão conta de que ele não tinha naquele momento, tinha esquecido ou não tinha levado o dinheiro para pagar o lanche. Daí ele saiu do lanche sem pagar, dizendo que ia buscar o dinheiro. O pessoal do lanche foi atrás dele, daí apareceram populares, desses que são metidos a justiceiro. Deram uma pisa no rapaz, quase matam o rapaz se não é a chegada da polícia. Se ele reconhecer alguns desses justiceiros, eles irão responder por tentativa de homicídio e agressão grave. Isso aconteceu lá no município de Itacoatiara. A gente vê essas coisas, parece um monte de justiceiros, 5, 6, 10 contra 1, é muito fácil. Quero ver aí pau a pau, de mão a mão. Dificilmente o caboclo vai para pé quando tá 1 contra 1. Aí quando tem assim 5 contra 1, aí fica tudo valente.
Pronto Socorro, 28 de agosto. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada de ontem para hoje. Entretanto, de sábado para domingo, agitou um pouco mais no 28 de agosto. Pessoas agredidas à faca, pessoas feridas por arma de fogo, 3 pessoas por acidente de trânsito. Fizeram o plantão de sábado para domingo ficar bastante agitado naquela unidade de saúde. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, também registrou, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma movimentação bem agitada durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de paulada, um outro homem deu entrada vítima de agressão física. Ele foi arrastado no asfalto por 2 homens, ainda não se sabe ainda o motivo da agressão. Uma pessoa também deu entrada vítima de arma de fogo, ou seja, levou tiros pelo corpo. Pronto Socorro Platão Araújo, gente gemendo, gente ensanguentada, vítimas de tiros, de faca, de teçado e de paulada, teçadadas pelo corpo. Um homem deu entrada vítima de várias teçadadas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele brigou com um adversário, com um homem que ele já tinha uma rixa. Não se sabe o motivo pelo qual esses 2 homens não se gostavam. O que aconteceu no final foi que um deu-lhe 4 teçadadas na costa do outro, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e agora está todo ticado, mas parece um jaraqui de tecida, todo ticado, deitado com as costas para cima lá no pronto-socorro. Ele está aí todo ticado devido a essa agressão que sofreu de seu adversário, de um homem com quem ele mantém uma rixa. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele apanhou com lambadas de corrente de moto, aquelas correntes que ficam na moto, rapaz. Um pegou uma corrente daquela e estava sentando no outro, era cada lapada que doía até em quem estava assistindo. As informações dão conta de que o estava apanhando estava se metendo com uma mulher alheia, com uma mulher casada. O marido foi pra cima dele com uma corrente. Tem muita gente se metendo com a mulher alheia e esse daí acabou se dando mal. Paulo Guerra, já o homem que foi traído, disse que sua mulher foi apenas vítima de um cabra safado. Ela foi apenas seduzida. Uma intrusa do amor causou uma grande confusão em uma família no bairro Tancredo Neves. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era noite, aliás, era a hora do almoço de ontem. O homem comprou uma banda de tambaqui, daquelas de R$25, que vem com um pouquinho de baião, meia banda de limão e um saco de dindim de farinha. Ele comprou isso para o almoço, para agradar a sua amada. Enquanto ele foi buscar o tambaqui, ele esqueceu o celular. A mulher deu uma de enxerida e foi mexer no celular do marido. Isso não se faz, minha senhora, isso é falta de educação, a mulher mexer no celular de seu marido. Ela foi mexer e viu o que não queria ver. Ela viu mensagens, ela leu as mensagens, e quando o marido chegou com o tambaqui, aquele ruelozinho já pequeno pra caramba, Paulo Guerra, quando ele chegou com o tambaqui, já foi sendo agredido, já foi sendo golpeado com panelas, arranhado, o rosto sem a pele devido ao ataque de sua amada. Ela teve um ataque de ciúmes após ver o zap do marido. O zap mostrava que o homem tinha uma intrusa do amor. Esses homens que deixam essas intrusas, as amantes, as namoradas entrarem no relacionamento. É muito triste um homem que se dá o desfrute com uma amante. Isso não se faz, isso não pode acontecer. É por isso
que eu não tenho. Eu acho isso horrível, um homem que tem um relacionamento amoroso extraconjugal. O que acaba nisso, acaba em confusão. Outra situação, Paulo Guerra, de agressão física. Um homem apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. A briga foi por causa de uma cerca no ramal do Brasileirinho. Os dois estavam brigando, cada um tem um terreno bem grande, um tanto de um lado quanto do outro, mas ainda assim estavam brigando por um palmo de terra lá no ramal do Brasileirinho. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, um cadáver foi encontrado amordaçado, com mãos e pés amarrados. Isso aconteceu lá no ramal do Brasileirinho, próximo a um balneário. As primeiras informações dão conta de que o homem estava amarrado, tanto nas mãos quanto nos pés, com as mãos e com os pés para trás, amarrado, cheio de hematomas pelo corpo. Além dos hematomas, ele estava com várias perfurações pelo corpo. A polícia foi acionada, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica e o carro-tumba do Instituto Médico Legal. O famoso rabecão esteve no local e fez a remoção do corpo. Isso aconteceu, repito, no famoso ramal, no violento ramal, no perigoso ramal do Brasileirinho. Um rapaz de 21 anos foi assassinado a tiros no perigosíssimo bairro de Nova Esperança. As primeiras informações dão conta de que a vítima tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e foi ontem assassinado por homens misteriosos que chegaram em um carro e uma moto e dispararam vários tiros no corpo da vítima, que acabou morrendo na hora. O crime aconteceu, repito, lá no bairro Nova Esperança. Tem um morador lá, o Neizinho, o Francinei, tá doido para se mudar do Nova Esperança. Ele tá com medo do perigo que ronda o bairro. Há quem diga que ele já chega em casa com medo, se abaixando, com medo da bala que sempre come lá no bairro Nova Esperança. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um violento acidente de trânsito, um atropelamento, acabou tirando a vida de um homem lá na rua Barreirinha, no bairro Grande Vitória, proximidades lá do Baratão. Um ônibus passou por cima da cabeça de um homem, esmagou a cabeça de um homem. Isso aconteceu, repito, Paulo Guerra, na área ali da comunidade GV, lá no bairro Gilberto Mestrinho. O homem foi esmagado pelas rodas de um ônibus do transporte rodoviário. Acidente de trânsito, colisão entre moto e Porsche. Um irmão morreu e o outro ficou gravemente ferido. E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Não se falava em outra coisa nos bares da cidade, a não ser um jogaço entre Flamengo e Vasco, que mais uma vez terminou empatado. São muitos discutindo. Rapaz, são 3 anos que o Vasco não ganha do Flamengo. Os últimos 10 jogos foram 8 empates e 2 vitórias do Flamengo. Isso se discutia em um bar na Avenida Camapuã, quando de repente passou uma moto em altíssima velocidade. 2 irmãos, um pilotando e outro na garupa. Paulo Guerra, há quem diga que a moto foi desviar de um carro que atravessou o retorno, aquele retorno perigoso que não tem cabimento na Avenida Camapuã, logo após a primeira parada de ônibus de quem vem do T4. A moto descia em alta velocidade, o carro atravessou para fazer o retorno, a moto foi desviar e o motoqueiro foi direto ao porte. Eram 2 irmãos,
cidadãos. Um deles ficou gravemente ferido e o que estava na garupa morreu na hora, nesse violento acidente de trânsito ocorrido na Avenida Camapuã por volta de 22h30. Era a noite de ontem. Paulo Guerra, pelas redes sociais, os ouvintes continuam perguntando, Pelegrino, onde foi o assalto do transporte especial? Foi no bairro Nova Floresta. Um micro-ônibus sofreu uma tentativa de assalto. O motorista conseguiu fugir do local, salvando passageiros e a pele dele mesmo. Um outro assalto aconteceu no ônibus da linha 013, isso já na zona oeste da cidade. 2 ônibus assaltados nas últimas 24 horas na cidade. Praticamente todos os dias tem assalto a ônibus na cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Segundo informou o jornal britânico The Sunday Times, neste domingo o governo do Catar teria pago 880 milhões de euros, cerca de 3,8 bilhões de reais à FIFA para comprar votos em favor de sua candidatura para a Copa do Mundo de 2022. Ainda de acordo com o periódico britânico, a oferta teria sido feita 21 dias antes de que a entidade máxima do futebol mundial definisse o país sede do torneio, que será disputado daqui a 3 anos. Jogos de ontem pelos campeonatos estaduais. El Salvador no Bavi deu empate 0-0. No Carioca, o Fluminense derrotou a Cabo Friense por 2-1. No outro jogo, o Americano e Resende empataram em 1-1. Pelo Paulista, Corinthians e Santos não saíram do 0-0. Jogando em casa, o São Bento foi derrotado pela Ponte Preta 2-1. No Mineiro, o Cruzeiro passou pela Tombense 2-0. Goleada no Campeonato Paranaense, com o Atlético fazendo 8-2 no Toledo. O Coritiba também goleou, fez 4-0 no Cianorte. No Clássico Cearense, Ceará e Fortaleza não saíram do 0-0. Jogando fora de casa pelo Campeonato Paraense, o Paysandu derrotou o São Francisco por 3-0. Os jogos de hoje: 16h30, Campeonato Carioca, Portuguesa e Boa Vista. Às 20 horas jogam Botafogo e Madureira. Últimas notícias. Vamos voltar às ruas da cidade com Alberto Pellegrini, mas antes, Pellegrini te informando que tem um pata-choque em pane na Efigênio Salles, próximo lá na Efigênio Salles. Essa pata-choca já está atrapalhando o trânsito, no sentido bairro Centro, Pellegrini. Pois é, Paulo, a gente fica pensando na pata-choca que leva mais de 100 pessoas, são 100 pessoas à deriva aí na rua, né, Paulo Guerra, devido a um ônibus no prego, a uma pata-choca que já não funciona mais. Pellegrini, agora, quem morreu? Paulo Guerra, uma novidade é o seguinte, Paulo, até ainda há pouco nós tínhamos a informação das mortes já passadas ainda há pouco, 2. Agora, Paulo Guerra, nos chega a informação de que um cadáver foi encontrado na rua 18, na Cidade Nova. A unidade externa do Jornal da Manhã se desloca nesse momento para verificar a veracidade desse fato, Paulo. A patrulhinha a unidade externa já está bem pertinho da rua 18, segundo aqui o nosso GPS, estamos a 5 minutos do local. E isso teria acontecido na Cidade Nova. Outro ônibus em pane mecânica, Paulo Guerra, proximidades à Ponte Rio Negro, ônibus da linha 013. Paulo Guerra, interagindo com os nossos ouvintes, a dona Rosa, ouvinte assídua do Jornal da Manhã, fã do Paulo Guerra, ela que é mãe da dona Regina, ela que é vó do Francisco José, está recebendo aí a parabenização de toda a família, inclusive do genro, do Francisco Chico, tá mandando um abraço para ela, para dona Rosa, lá do Iranduba, Paulo Guerra, ela tá aí mandando um abraço aliás, está recebendo um abraço de todo mundo, ela é fã do Paulo Guerra, completando hoje mais um ano de vida. É contigo, Paulo Guerra. Pellegrini, estou recebendo a informação aqui através do aplicativo humano de que o barco Santana está à deriva e no meio do rio, não fala qual é o rio, e uma pessoa aqui, um ouvinte, está dizendo que tem familiares a bordo e o barco está em pane, à deriva.
Só não informa checar mais em que local esse barco está à deriva. O rio é enorme. Vamos buscar informação. Paulo, ontem também nós tivemos, houve também um problema com o barco Alice. Esse barco, Paulo Guerra, teve um problema na polpa, furou, né? Entrou água pela polpa e rapidamente o comandante conseguiu chegar para a parte da margem do rio e conseguiram amarrar o barco, senão algo de muito pior poderia ter acontecido. E agora, mais essa situação com o barco Santana, nós vamos buscar mais detalhes. Paulo Guerra. 6h42, o horário de negociação de ações na Bolsa muda a partir de hoje, com a Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, voltando a operar das 10 às 17 horas. Com a mudança, as operações diárias passam a durar 1 hora a menos. Desde 5 de novembro, o índice fechava às 18 horas por causa do horário de verão brasileiro. O barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu nesta segunda-feira em alta no mercado de futuros de Londres, cotado a $66,06, variação de 0,48% em relação ao fechamento de sexta-feira passada. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta segunda-feira em alta de 0,47% aos 21.125,09 pontos. Começa hoje o julgamento dos 4 acusados de matar o menino Bernardo Boldrini, morto há quase 5 anos. Entre os réus estão o pai e a madrasta da criança, Leandro Boldrini e Graciele Ugolini, e os irmãos Edelvânia e Evandro Irganovics. A previsão é de que o julgamento dure 1 semana. O acidente que matou Ricardo Boechat completa 1 mês hoje. Laudo do Instituto de Criminalística de São Paulo aponta que o caminhão que colidiu com o helicóptero que levava o jornalista e o piloto Ronaldo Quattrucci estava a aproximadamente 40 km por hora no momento da batida. O governo federal pagará cerca de R$400 mil pela internação de 17 dias do presidente Jair Bolsonaro no hospital Albert Einstein. Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia em 28 de janeiro. O custo da operação foi divulgado pelo jornal A Folha de São Paulo neste domingo. Horas após o desfile do monobloco que simboliza o encerramento do Carnaval Carioca, a Prefeitura do Rio informou que 7 milhões estiveram nas ruas durante os dias de folia. A economia da capital teve 3,78 bilhões de reais em receitas, o que significa um aumento de 26% em relação ao ano passado. Os ministros do STF e Supremo Tribunal Federal deverão julgar nesta quarta-feira se casos de crimes comuns como corrupção e lavagem de dinheiro ligados a crimes eleitorais como o Caixa 2 devem ser julgados pela Justiça Eleitoral ou pela Justiça Federal. É na Justiça Federal onde normalmente tem tramitado os processos da Operação Lava Jato. A segunda turma do Supremo tem enviado à Justiça Eleitoral casos em que crimes comuns estão ligados a delitos eleitorais. Mas procuradores da Operação Lava Jato dizem que a medida pode dificultar o andamento das investigações. Eles argumentam que a Justiça Eleitoral não está tão preparada quanto a federal para analisar processos criminais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, informou que começam hoje as indicações dos partidos para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que irá analisar a reforma da Previdência proposta pelo governo Jair Bolsonaro. É a primeira etapa de tramitação do projeto. Uma vez aprovada na comissão, a proposta de mudanças nas regras previdenciárias seguirá para uma comissão especial que vai ser criada exclusivamente para analisar o conteúdo do texto. Uma força-tarefa reunindo 20 profissionais no âmbito da Advocacia Geral da União vai acompanhar as demandas judiciais relacionadas às discussões e aos debates da reforma da Previdência. A portaria número 180, instituindo o grupo, está publicada no Diário Oficial da União de hoje, na seção 1, página 47. O grupo terá o nome de Força-Tarefa de Defesa da Nova Previdência Social, PEC 6/2019, e sua atuação será preventiva. De acordo com a portaria, o grupo foi criado considerando a necessidade de um trabalho jurídico preventivo e eficiente para conferir o acompanhamento especial à judicialização de temas relativos à PEC número 06/2019. Coordenará a força-tarefa o representante do gabinete do advogado-geral da União, André Mendonça. Os integrantes serão designados pelos órgãos respectivos e terão atividades específicas. Uma violenta turbulência num voo da Turkish Airlines em Istambul, Nova York, deixou 30 feridos. Cerca de 45 minutos antes do pouso previsto no aeroporto John Kennedy, o Boeing caiu numa zona de instabilidade. Entre os experimentos registrados estão contusões, cortes e hematomas. Uma comissária chegou a quebrar a perna. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja pedir 8,6 bilhões no orçamento de 2020 para financiar o muro que quer construir na fronteira do México, afirmou seu assessor econômico Larry Kudlow. De acordo com o Washington Post, no orçamento para o ano fiscal de 2020,
2020, que será revelado hoje. Segunda-feira, Trump quer alocar $5 bilhões do orçamento do Departamento de Segurança Interna e 3,6 bilhões do Pentágono para o projeto de fronteira. Uma tripulação da companhia aérea Air Europa sofreu uma tentativa de assalto em Caracas, na Venezuela, de acordo com o Sindicato Espanhol de Pilotos de Linhas Aéreas. O ataque ocorreu no momento em que a tripulação se deslocava do aeroporto para o hotel. Não houve feridos e a equipe da companhia aérea já retornou para Madrid, na Espanha, de onde partiu o voo. Os Estados Unidos estão pressionando a Índia para que pare de comprar petróleo venezuelano, uma grande fonte de receita para o governo do presidente Nicolás Maduro, disse o principal representante de Washington para a Venezuela, enquanto o governo de Donald Trump ameaça mais sanções norte-americanas para cortar as linhas financeiras de Maduro. Agora 6:47 em Manaus. A agenda internacional do presidente Jair Bolsonaro começa intensa na segunda quinzena deste mês e prossegue até o próximo semestre. Além dos Estados Unidos, Chile e de Israel, há viagens programadas para o Japão e para a China. Em pauta, desde a crise na Venezuela, o incremento das relações econômicas e comerciais. No Japão, o presidente participará da cúpula do G20, que une as 20 maiores economias mundiais em Osaka, que ocorrerá de 28 a 29 de junho. A viagem para a China está em fase de organização e deve ocorrer no segundo semestre. Bolsonaro disse que nessa visita pretende ampliar negócios e fronteiras. Bolsonaro confirmou também que o presidente da China, Xi Jinping, virá ao Brasil para participar da 10ª cúpula do BRICS, o grupo que une Brasil, Índia, China e África do Sul. A data do encontro ainda será definida. Esse mês, Bolsonaro deverá ter reuniões com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Chile, Sebastián Piñera, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A viagem aos Estados Unidos deve ocorrer entre 18 e 22 de março, sendo que o encontro com Trump está confirmado para o próximo dia 19, segundo o comunicado da Casa Branca. As forças democráticas da Síria, uma aliança de milícias integradas majoritariamente por curdos e apoiadas pelos Estados Unidos, atacaram o último reduto do Estado Islâmico na Síria, informaram agências internacionais de notícias. Ainda de acordo com a agência, o porta-voz das Forças Democráticas da Síria, Mustafa Balidi, afirma que aguardou a saída de civis, muitos deles esposos e filhos de combatente do Estado Islâmico, para atacar. Uma Indonésia que havia sido acusada de matar o meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un foi libertada nesta segunda-feira depois que a promotoria da Malásia retirou a acusação de assassinato, uma decisão surpreendente, um ano e meio depois do início do julgamento. Seti Asia apareceu sorridente ao ser escoltada até um veículo na saída do Alto Tribunal de Shah Alam, onde era julgada ao lado da vietnamita Doan Trinh Huong pelo assassinato de Kim Jong-nam no aeroporto de Kuala Lumpur em fevereiro de 2017. Irritados, os venezuelanos fizeram filas para comprar água e combustível neste domingo, no 4º dia de apagão que atinge todo o país. Sem energia elétrica, alimentos estão apodrecendo nas lojas, casas sofrem com a falta de água e telefones celulares não têm sinal. As autoridades conseguiram fornecer apenas acesso desigual de energia desde que o blackout começou na quinta-feira, de que o presidente Nicolás Maduro chamou de ato de sabotagem apoiado pelos Estados Unidos, mas os críticos insistem que é o resultado da incompetência e da corrupção. Nos hospitais do país, a falta de energia elétrica já levou à morte de 17 pacientes, de acordo com o balanço da organização não governamental Médicos por la Salud, divulgado no último sábado. Diante do apagão que atinge a Venezuela, o autodeclarado presidente do país, Juan Guaidó, convocou para hoje uma sessão extraordinária da Assembleia Nacional em que pedirá a decretação de estado de emergência nacional com base na Constituição venezuelana. O órgão que supervisiona a aviação na China ordenou que todas as companhias aéreas do país suspendam os voos locais com o modelo Boeing 737 MAX 8 após a queda de uma aeronave na Etiópia que deixou 157 mortos. A Ethiopian Airlines também anunciou que suspendeu o uso do 737 MAX 8 em seus voos. Foi o segundo acidente em 5 meses com este modelo, que é a versão mais recente do avião comercial mais vendido no mundo. No final de outubro, o último 189 pessoas morreram em um voo da Indonésia Lion Air. Um total de 19 pessoas que trabalhavam para agências ou organizações ligadas à ONU estão entre as 157 vítimas do acidente ocorrido ontem com o avião da Ethiopian Airlines nos arredores de Addis Abeba, segundo fontes da organização. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro.
Turistas gastaram mais do que o esperado no Rio durante o carnaval. A Folha de São Paulo. Cidadãos de 35 nacionalidades estavam em voo que caiu e matou 157 na Etiópia. O Estado de São Paulo. Venezuelanos esperam com agonia por volta da eletricidade no maior apagão na história do país. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Desemprego entre mestres e doutores do Brasil chega a 25%. Valor econômico. Concessão de 12 aeroportos será leiloada na sexta-feira. Estado de Minas. Damares atua para desfazer mal feito de governos anteriores, diz Bolsonaro. Jornal do Comércio no Recife. Visita de Guedes, CPI e pauta de mulheres devem movimentar o Senado nesta semana. Fortaleza Diário do Nordeste. Médico que atirou pedra em bebê durante discussão é detido almoçando em restaurante de Juazeiro. 0 hora, Porto Alegre. Militares da Venezuela negociam com Juan Guaidó, diz John Bolton. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.